falar uma coisa muito importante, tá? Que tem surgido muito sobre diabetes versus doces vivos. As pessoas perguntando, né? Tem muitas perguntas assim: sou diabético, sou diabética, posso consumir doces vivos? Sim ou não? Tá? Então, gente, deixa eu fazer essa resposta, tá? Essa resposta ela é muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nela, tá? Olha só. À medida, tá, que a civilização ela foi evoluindo, tá? E nós fomos evoluindo em termos do refino dos alimentos, né? Então, olha só, mais ou menos até 1930, né? 1930, não existiam supermercados tais quais a gente tem hoje, tá? Ou seja, as pessoas, né? O que acontecia? A gente deixa eu desligar meu chat no WhatsApp, senão a gente não consegue conversar. Então tá. Então, até 1930 não existia supermercado como a gente conhece hoje. Eu acho que alguém que for mais velho, ou que estiver mora no interior, pode lembrar como é que eram os supermercados até mais ou menos 1930, nos Estados Unidos. No Brasil, essa tendência chegou bem depois. A gente chegava no balcão e a gente pedia, igual na farmácia, a gente pedia para o vendedor o que a gente queria. Olha, me dá 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, 1 quilo daquilo, 1 quilo daquilo, e a gente saía de lá com as compras para casa. Às vezes anotava na agendinha, nas tabernas, a gente chamava de taberna, né? Anotava na agendinha e ia para casa, né? Então, tá. Então, isso era uma realidade que acontecia. Não existia isso. Então, veja bem hoje em dia como são os supermercados. A gente entra no supermercado, a gente não vê o tempo passar. Não tem relógio lá dentro. A gente entra para comprar um feijão, mas a gente passa pela prateleira cheia de bolacha, cheia de doce, cheia de chocolate, cheia de salgadinho, né? Para você, e ainda mais que você entra lá, tem bolos assim deliciosos, cheirinho de pão no ar, cheirinho de café no ar. Se você for ao supermercado com um pouquinho de fome, você não sai de lá sem algum outro produto, né? Então, isso não tem nem 100 anos, né? E no Brasil ainda isso é mais recente, tá? Então, isso é um fenômeno bem recente, tá? E esses doces, esses bolos, essas farinhas que existem no supermercado, elas existem com o quê? Com açúcar refinado, com farinha refinada e com leite, tá? Ainda, vocês têm que ter muito cuidado com um grande engodo da indústria. Ainda que esteja escrito lá sem lactose, não significa que seja sem leite, tá? Quando eles dizem que é sem lactose, isso significa que eles colocaram lá dentro uma enzima chamada lactase, que consome todo o açúcar que tem naquele leite, para que o leite possa ser consumido. Sendo que dentro do leite de búfalo, de vaca, de ovelha, existem muitas outras coisas que impactam a nossa saúde, tá? Existe a lactose, que é o açúcar do leite, existem as globulinas, beta-globulinas, existem os hormônios da vaca que são diferentes dos nossos, existem vestígios dos transgênicos, de agrotóxicos e por aí vai. Então, quando você entra no supermercado, para não fugir do tema, você se depara com esses alimentos, esses doces, cheios de farinha refinada, cheia de açúcar, né, de sal, né? Então, o açúcar, e isso está presente em absolutamente tudo. Se você comprar, por exemplo, uma mostarda, tem açúcar. Se você comprar uma ervilha em lata, tem açúcar. Se você comprar um milho, tem açúcar. Se você comprar aqueles temperos artificiais, tem açúcar. O açúcar, ele está em absolutamente tudo. O açúcar e o sal. Porque eles dão sabor, eles estimulam, né, receptores nas nossas papilas gustativas, que tornam os alimentos hiperpalatáveis, ou seja, com um sabor bastante acentuado. Isso nos faz querer comer mais. A indústria sabe disso e enriquece tudo, absolutamente tudo que é industrializado, né, com açúcar, sal, né. Então, quando a gente entra no supermercado e faz isso, a gente praticamente, né, se vê num universo sem escolhas. E quando um diabético vai comprar um chocolate diet, né, dizendo que pode ser comido por diabético, né, ou quando ele vai seguir mais ou menos a prescrição lá que ele pode consumir como diabético, ele não está fazendo alimentos que têm bioativos, muito pelo contrário. Se você pegar a tabelinha, a composição nutricional desses alimentos, né, que tem os adoçantes artificiais,
que tem as coisas artificiais que são ditas para o diabético, apenas retira açúcar, mas tem um monte de substâncias industrializadas ali que são extremamente tóxicas. Se você quiser ter uma ideia, o ciclamato de sódio, ele é derivado do petróleo, né? Então, são substâncias alienígenas ao corpo, o corpo não as reconhece, algumas vezes não as reconhece, ou as reconhece como um medicamento, tenta fazer o processo de expurgação dessas substâncias, o que acaba por repercutir em gordura no fígado, mesmo não aumentando a glicemia, acaba por repercutir em gordura no fígado e sobrecarga dos rins, tá? Isso é um cenário que nós conhecemos, tá bom? O refino da farinha, ela existe há séculos, assim como o refino do açúcar, só que eram refinos rudimentares, rústicos, brutos. A gente não tinha acesso a um refino que tem hoje em dia, principalmente a partir do final do século XIX, onde refinar um alimento significa mutilar um alimento, significa retirar dele tudo, em termos de proteína, em termos de fibra, em termos de micronutrientes, tudo. Aí ficam presentes apenas calorias e a parte energética do alimento, tá? Então, por que é importante eu ter citado vocês dentro desse contexto, dentro desse cenário, né? Porque eu percebo, né, diabéticos com muito medo de comer os alimentos naturais, né? E eu percebo também que ao fazer o ingresso e a opção por doces vivos, vocês não estão trocando 6 por meia dúzia. Não é a mesma coisa do que ir ao supermercado e, deixa eu ver nessa prateleira do diet o que tem para diabético, né? E ainda mais quando vem, às vezes, colocado alguma coisinha lá, isso tem tal vitamina e tal, que muitas vezes é adicionado artificialmente, né? Então, gente, não temam. Então, à medida em que a nossa civilização foi evoluindo, em que as técnicas de refinamento, né, ou seja, de mutilação, né, dos alimentos, principalmente do trigo, do açúcar, né, foi se desenvolvendo, foi sendo retirado desses alimentos todos os nutrientes, restando ali apenas calorias vazias, né? E isso é um verdadeiro banquete para um cérebro que evoluiu num contexto onde não existia, né? Não existia supermercado, não existia fast food, não existia nada disso. Então, não existia o nosso estímulo que a gente tem biológico para consumir calorias, não existia nesse contexto. E então isso é usado, né, e moldado pela indústria, pelo marketing, que nos faz querer comprar e comer os salgadinhos sem parar, a caixinha de bombons sem parar e as coisas sem parar. Existe um estímulo para isso, tá? Então isso é um cenário comum. Diabéticos, não temam os doces vivos, não temam. Por quê? Porque existe agora eu vou falar uma coisa que é fundamental. É o resumo, tá? Mas é a parte mais importante, é o porquê que os doces vivos são tão bons e tão eficientes para o corpo. Eles têm milhões de benefícios, mas o benefício principal chama-se fibras. Mas aí você vai me dizer, fibras, né? Sim, fibras, tá? Por esse motivo, tá? Diabéticos não temam doces vivos. Eles são fontes riquíssimas de fibras naturais. As fibras são tão importantes que nos primórdios, né? Na época do Paleolítico, né? Na épocas antigas da nossa história, antes do desenvolvimento das ferramentas, quando a gente pega as fezes de hominídeos e estuda, né, e tem pessoas que estudam isso, são fezes fossilizadas, a gente vê que eles consumiam mais ou menos 170 gramas de fibras por dia. À medida que a civilização foi evoluindo, que os processos de refino e o processo industrial se consolidou, né, como disse no final do século XIX, né, onde a gente passou a encher todos os alimentos com açúcar, farinha e gordura, essas fibras, elas despencaram. Elas eram 170 gramas por dia, tá? E hoje em dia, as pessoas não atingem nem 15%, nem 10% disso. Mais de 80% da população americana, e a brasileira não fica para trás, não consegue atingir um 10% do que os nossos ancestrais comiam.